Olá, meu povo, minha pova queridos e amados do terceiro ano da tia Lida, da tia Dani. Vamos para mais um conteúdo de matemática e dessa vez a gente está lá na página 44, tia Lida esqueceu, página 44, no capítulo 2, nós vamos falar sobre uma outra medida, que é a medida de tempo. Na verdade, medidas de tempo, né? Porque nós temos mais de uma forma de medir o nosso tempo, não é isso? Então, temos a hora e o minuto. Observe como se lê as horas e os minutos em um relógio de ponteiros. Então, aí tem o ponteiro, a menininha falando. O ponteiro menor indica as horas, olha ali. O ponteiro menor indica as horas e o maior indica os minutos. Uma hora tem 60 minutos e esse relógio está marcando quantas horas? E eu pergunto para vocês, quantas horas esse relógio está marcando? Nós temos ali, ó, no relógio, nós temos os números 12, 1, 2, 3, começou pelo 12 porque ele está bem no meio em cima, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, volta pro 12. Então, os ponteiros, o ponteiro menor, ele indica a hora. E o ponteiro maior, ele indica os minutos. Então, se o ponteiro menor está no número 4, quer dizer que são 4 horas. E o ponteiro maior está no número 2. Nos minutos, cada número, o 2 na verdade, não indica o 2. Como isso, tia Lia? Nos minutos, quando o ponteiro maior está no 2, quer dizer que é o ponteiro do minuto, quer dizer que são 10. Então, são 4 horas e 10 minutos. O livro já ajudou bastante, olha aí. Ele colocou, vamos olhar ali. O 1 indica o 5, o 2 o 10, o 3 o 15, o 4 o 20, o 5 o 25, o 6 o 30, o 7 o 35, o 8 o 40, o 9 45, o 10 50 e o 11 55. Esses são os minutos. Então, toda vez que o ponteiro maior, que é o do minuto, lembra disso, estiver no número 1, quer dizer que 5 minutos. Se ele está no número 2, 10 minutos. Se ele está no número 3, 15 minutos. Se ele está no número 4, 20 minutos. E assim ele vai pulando de 5 em 5 minutos. É como se a gente estivesse lá na tabuada do 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Em vez de acabar no 50, ele acaba no 55. Por que ele acaba no 55, tia Lia? O 11, ele representa os 55 minutos. Porque quando o ponteiro grande, que são os dos minutos, chega no 12, quer dizer que nós viramos a hora, estamos em uma outra hora. Se eu estava em 4 horas, o ponteiro menor no 4 e o ponteiro maior no 11, quer dizer que são 4 e 55 minutos. Mas se o ponteiro menor chegou no 5 e o maior chegou no 12, quer dizer que agora não são mais 4 horas, agora são 5 horas. Então, já estou na hora seguinte. Tá certo? Então, esse relógio está marcando 4 horas, porque é onde o ponteiro menor está. 4 horas e 10 minutos, porque o ponteiro maior está no número 2, que representa, na verdade, 10, que a gente já viu. Tá bem? É a tabuada do 5, lembra disso? Vai pulando de 5 em 5. Começa no número 1, termina no número 11. Então, no número 1, se você olhar, o número 1 representa o 5. Aí você vai pulando de 5 em 5. O número 2, o 10, o número 3, o 15. Vai pulando de 5 em 5. Tá certo? Aí tem uma atividade para vocês fazerem que é muito bacana. Vocês vão construir o relógio de ponteiro do encarte 3 para representar os horários indicados pelo professor.
Então, a tia vai indicar, vocês vão pegar o encarte, nós faremos essa atividade na sala presencial e quem não estiver vindo na presencial, nós faremos também na nossa aula online. Você vai montar o seu encarte com o seu relógio e vai representar o horário que a tia Lia falar, tá bem? E o relógio digital? As horas e os minutos são separados por 2 pontos, é o que está falando ali no livro. O número da esquerda indica as horas e o número da direita indica os minutos, que foi o que a tia Lia falou para vocês. E aí o menininho fala, depois do meio-dia, os relógios digitais marcam as horas, como 13, 14, 15. Como assim, tia Lia? Eu explico para você. Quando a gente pega o nosso celular, pega o celular do seu responsável, em vez de estar lá, tá de tarde, tá? Em vez de estar 4 horas da tarde, tá 16 horas. Por quê? No relógio digital, o meio-dia, nosso horário, meio-dia, que a gente fala, meio-dia, hora do almoço, 12 horas. Em vez do ponteiro, no relógio do ponteiro, voltaria que é 1 hora da tarde, né? O ponteiro pequeno estaria no 1 hora da tarde. O ponteiro depois iria para o 2 horas da tarde, e vai rodando, até acabar o dia. No relógio digital, que é o relógio que a gente tem no celular, ou então às vezes até tem um relógio de pulso que marca, em vez de ser de ponteira, ele só bota os números, que a gente chama de digital. Ele não termina no 12 e volta para o 1 hora da tarde, 2 horas da tarde. Ele continua. Então, se deu 12, meio-dia, depois ele vai 13 horas, que é 1 hora da tarde, 14 horas, 2 horas da tarde, 15 horas, 3 horas da tarde, 16 horas, até o 24. O 24 é como se fosse o 12 de novo, que é meia-noite. Tá bem? Então, olha lá. O relógio de Caio está marcando, se ele está no 16, olha ali, que a tia Lia falou agora e o livro trouxe em desenho. Meio-dia é o 12, tá? É a hora do almoço, meio-dia. Aí ele continua, 13, que é como se voltasse é como se fosse a segunda volta do relógio lá no ponteiro. Não tem o 12 e volta para o 1? Então, em vez de voltar para o 1, vai para o 13. Ele continua 13, 14. Então, se está no 16, é só eu contar 12, meio-dia. Depois de meio-dia vem 1 hora da tarde, então é o 13. 2 horas da tarde é o 14. 3 horas da tarde, o 15. 4 horas da tarde, o 16. Então, são 16 horas e 10 minutos. 4 horas da tarde e 10 minutos. Lembrando que no relógio digital, nesse aí que aparecem os números, não aparece o ponteiro, os números que vêm antes dos 2 pontos representam a hora. E os números que vêm depois dos 2 pontos representam os minutos. Então, o relógio do Caio está marcando 16 horas, 4 horas, né? E 10 minutos. Como é que a gente indica a hora? Hora a gente sempre indica por H, um H minúsculo. 1 hora, em vez de eu escrever hora, H-O-R-A, vou botar um Hzinho pequeno. E o minuto, eu boto min, M-I-N. Em vez de escrever minuto, eu boto M-I-N, min. 60 minutos, 1 hora. Então, quando o relógio, o ponteiro dos minutos, ele roda todo o relógio e volta para o 12, ele dá a volta inteira e volta para o 12, quer dizer ali que passaram 60 minutos. Porque entre 1 hora e outra, nós temos 60 minutos de intervalo. Então, se eu quero saber quantos minutos tem, de 4 horas até 5 horas, 60 minutos. Tá certo? Vamos para a página 45. Você vai escrever aí o horário que os relógios estão marcando em cada caso. Indique se é de manhã ou de noite. Lembrando que, se for no relógio digital, o relógio que não tem ponteiro, só aparece os 2 pontos, um número antes, um número depois. O período da manhã, madrugada e manhã, é 1 até 11 horas da manhã. Aí vem o 12, que é meio-dia, que é a hora do almoço. Se tá do 13 até o 23, né, 23 horas, quer dizer que é o período da tarde e à noite. E até o 24, que está começando o novo dia. Tá bem? Então, eu vou fazer a letra A com vocês, tá bom? Na letra A, o ponteiro pequeno no primeiro relógio, ele está no número 7.
Lembrando que o ponteiro pequeno é o ponteiro das horas. E o ponteiro grande, ele está no número 12. Tia Lia vai até olhar ali. O ponteiro pequeno está no número 7. E o ponteiro grande está no número 12. O ponteiro pequeno é o das horas e o grande dos minutos. Se o ponteiro grande dos minutos está no 12, quer dizer que são exatamente 7 horas. Quando o ponteiro grande estiver no 12, quer dizer que a outra hora acabou de começar. Então, é exatamente aquele horário. Então, ali são 7 horas. Como é que eu vou saber, tia Lia, se é da noite ou do dia? Vamos olhar ali para o relógio digital? No relógio digital, são 19 horas. Lembrando que, se passou do 12, já sei que é ou tarde ou noite. Então, depois do 12, meio-dia, começou o 13, 1h da tarde, 14, 2h da tarde, 15, 3h da tarde, 16, 4h da tarde, 17, 5h da tarde, 18, 6h da noite e 19, 7h da noite. Então, se são 19 horas, quer dizer que são 7 horas da noite. Tá certo? Por que, tia Lia? E se tivesse o 7 ali no ponteiro no digital? Quer dizer que seriam 7 horas da manhã. Como é 19, quer dizer que são 7 horas da noite. Porque depois do 12, do meio-dia, lá na hora do almoço, o relógio continuou. 13, 14, 15, tá bem? Agora vocês farão a letra B sozinhos. Número 2. Ligue os relógios que marcam a mesma hora. Então, ali nós temos os relógios. Olha lá. Tem o primeiro relógio. E não posso falar qual o horário. Ixi, Lelê. Em cima temos 4 relógios de ponteiro. E embaixo nós temos 23 e 21, 10 e 7, 14 e 53, 8 e 15. Lembrando que o número que vem antes dos 2 pontos, o primeiro número, representa as horas. Tá bem? Bumerangue. Observe a prancheta do supervisor na cena de abertura da unidade. Qual é o tempo estimado de viagem para realizar a entrega? De acordo com o relógio pendurado na parede, se o caminhão partir em meia hora, ou seja, em 30 minutos, meia hora é metade de 1 hora. Se em 1 hora nós temos 60 minutos, a metade de 60 é 30. Então, quando eu falo, em meia hora, 30 minutos. Tá bom? Se o caminhão partir em meia hora, a que horas a entrega será realizada? Então, bota a cachola aí para pensar, a cabeça para pensar e faça essa atividade. A gente vai corrigir na nossa aula online ou na presencial. Página 46. Para ir a uma festa, Ana contou com o auxílio de um aparelho de GPS. O tempo de percurso estimado pelo GPS da casa de Ana ao local da festa foi de 1 hora e 15 minutos. Ana saiu de casa às 17 horas e 55 minutos. Agora responda. Letra A. Qual é o horário previsto da chegada de Ana à festa? E letra B. Como o trânsito estava intenso, quer dizer que tinham muitos carros, né? Muitos veículos, não só carros, mas pode ter ônibus, caminhão, moto. Ana levou 15 minutos a mais para chegar ao destino, para chegar onde ela queria. Em que horário ela chegou à festa? Se ela deu 15 minutos a mais, qual foi o horário que ela chegou na festa? Número 5. Leia o texto e faça o que se pede. Joana. Ih, Jojo, você aparece toda hora aqui, hein? Joana é professora de ginástica. Ela dá 4 aulas por dia, uma logo após a outra. Cada aula dura 15 minutos. Complete o quadro de horários da professora Joana. Então, a primeira aula começa 6 horas. 6 horas por quê? 18 horas, já sei que é 6. 18 horas, 6 horas da noite, tá? Termina 18h15, 6h15. A segunda aula começa às 18h15. Se a aula dura 15 minutos, de 18h15 até mais 15 minutinhos, quantas horas vai terminar essa segunda aula? Lembrando que os minutos são os números
que depois dos 2 pontos, tá certo? Terceira aula e quarta aula. Tia Lia, quando eu sei que vai mudar a hora? Muda a hora quando já deu, você passou, deu 55 minutos, beleza? 6h55, beleza? Aí tem 6h56, 6h57, 6h58, 6h59. Quando dá 6h59, eu falo 6h60? 18 horas e 60 minutos. Não. Aí, quando chega no 60, você já mudou a hora. Então, já não é mais 6 horas, agora já é 7 horas. Tá bem? Lembra disso. Letra B. Agora desenhe os ponteiros que estão faltando. Primeiro, em cima você colocou no relógio digital. Embaixo você vai colocar no relógio de ponteiro. Tá bem? Número 5. Número 6, né? Ernesto terminou a tarefa de casa às 15 horas e 45 minutos. Lembra? Se 12 é meio-dia, aí a gente volta. 13, 1 hora. 14, 2 horas. 15, tá? Vai lembrando disso. Se baseia no 12, que é meio-dia. E aí continua contando o horário da tarde. Depois do 12 vem 13, mas é como se fosse a segunda volta do relógio de ponteiro. Depois do 12 não vem 1, lá no relógio de ponteiro, mesma coisa. Então, só que você vai continuar com outro número. 13, que é o 1. 14, 2 horas, tá bom? Após ter trabalhado nela por 1h30, a que horas Ernesto começou a fazer a tarefa de casa? Se ele terminou 15h45 e ele fez 1h30 de trabalho, é só eu voltar 1h30. De 15h45, vou voltar 1 hora, depois vou voltar 30 minutos. Que horas ele começou? Na página 47, nós temos os mais períodos de tempo. Observe diferentes maneiras de agrupar períodos de tempo. Então, aí nós temos um dia, 24 horas. Uma semana, é o período de 7 dias. Um bimestre é o período de 2 meses. Um mês é um período que pode ter 28, 29, 30 ou 31 dias. Um trimestre é o período de 3 meses. Um semestre é um período de 6 meses. E um ano é o período de 12 meses. Então, nós já vimos o relógio. E também vimos agora que tem calendário, né? É a outra forma de eu medir o meu tempo. E temos... Deixa eu ver se é isso. Atividades também. Número 1. Tiago e Jéssica fazem um curso de culinária que tem duração de 1 ano. O curso pode ser pago a cada trimestre ou a cada bimestre. Tiago vai pagar trimestralmente, ou seja, se tri lembra 3, então ele vai pagar de 3 em 3 meses. E Jéssica vai pagar bimestralmente, lembra 2 meses. Quantos pagamentos Tiago fará durante o curso? E a Jéssica? O curso tem duração de 1 ano. Se eu pagar de 3 em 3 meses, quantos pagamentos eu farei? É só lembrar quantos meses tem em 1 ano. Se eu for pagar de 2 em 2 meses, quantos pagamentos eu farei? É só lembrar quantos meses tem em 1 ano. Número 2, complete. Letra A, período de 24 horas. É só olhar a cola lá da página anterior. Período de 24 horas. Já sei que é dia. O dia dura 24 horas. Já dei a resposta à letra A. Letra B, período de 7 dias. O que dura 7 dias? Letra C, período de 28, 29, 30 ou 31 dias. O que dura 28, 29, 30 ou 31 dias? Letra D, período de 3 meses. Falamos na atividade anterior. Pois é. Período de 6 meses. Está lá na página anterior também. E o período de 12 meses. O que dura 12 meses? Número 3. Márcia sonhou que um macaco falante a desafiava a encontrar o dia da festa dos bichos. Seguindo as indicações do macaco, descubra qual era o dia da festa. E aí olha que a Márcia fala, ó. Hoje é quinta-feira, o dia da festa é o dia seguinte ao amanhã de hoje. Você entendeu? Vamos ler de novo? Hoje é quinta-feira. O dia da festa é o dia seguinte ao amanhã de hoje. Você vai ter que pensar e vai me dizer
Qual é o dia da festa? Qual é o dia da semana que é o dia da festa? Pensa bem aí. Pessoal, espero vocês na nossa aula online ou na nossa aula presencial. Espero que tenham gostado, tenham entendido. Um beijo, um queijo. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.